Você já se sentiu preso ao passado, assombrado por erros e escolhas que preferia esquecer? Como se uma sombra escura pairasse sobre você, impedindo que a luz da esperança penetrasse? É fácil acreditar que somos indignos do amor e da graça de Deus quando carregamos o peso do passado em nossos ombros. Mas e se eu te dissesse que existe esperança, mesmo nas situações mais improváveis, que o passado não precisa definir o futuro, e que a graça de Deus é poderosa o suficiente para transformar até mesmo a vida mais manchada pelo pecado? A história de Raabe, uma mulher que vivia em Jericó, nos mostra exatamente isso. Uma história de redenção, de segundas chances e da graça transformadora de Deus. Uma história que nos lembra que não importa quão distantes possamos ter ido, Deus nunca está longe demais para nos alcançar e nos oferecer um novo começo. Jericó, uma cidade imponente, protegida por muralhas gigantescas, era um símbolo de força e poder. Mas por trás de suas defesas imponentes, escondia-se um coração frio e distante de Deus. A imoralidade e a idolatria reinavam soberanas, e seus habitantes haviam se afastado do caminho da justiça. Foi nesse ambiente hostil que Raabe, uma prostituta, vivia sua vida. Esquecida e rejeitada pela sociedade, ela representava a degradação moral que permeava cada canto da cidade. Seu nome, sussurrado em tons de desprezo, era sinônimo de pecado e vergonha. Jericó, assim como Raabe, caminhava para um destino inevitável. O clamor de seus pecados havia chegado aos ouvidos de Deus, e a justiça divina estava prestes a se manifestar. Mal sabiam eles que a chave para a salvação estava nas mãos daquela mulher que eles tanto desprezavam. Enquanto o exército israelita se aproximava de Jericó, liderado por Josué, 2 espias foram enviados secretamente para a cidade. Eles encontraram refúgio na casa de Raabe, um lugar improvável para buscar proteção. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, estava conduzindo os eventos. Raabe, apesar de viver em meio à escuridão, havia ouvido falar do Deus de Israel. Ela sabia de seus milagres, de seu poder e de sua justiça. E em seu coração nasceu uma fagulha de fé, uma crença inabalável de que esse Deus era diferente dos ídolos vazios que seu povo adorava. Arriscando sua própria vida, Raabe escondeu os espias dos soldados do rei. Desafiando a autoridade e as leis de sua cidade, ela reconheceu a grandeza de Deus e, com um ato de fé e coragem, escolheu se colocar ao lado dele, mesmo que isso significasse se voltar contra seu próprio povo. A fé de Raabe não passou despercebida. Quando as muralhas de Jericó ruíram sob o poder de Deus, a casa de Raabe permaneceu intacta, um símbolo visível de sua fé e da proteção divina. Ela e sua família foram poupadas da destruição, um farol de esperança em meio à devastação. A corda vermelha, símbolo da aliança que Raabe fez com os espias, tornou-se um sinal de salvação. Pendurada em sua janela, representava a promessa de Deus de protegê-la e sua família da ira que se abateu sobre Jericó. A história de Raabe nos ensina que a salvação não é conquistada por méritos próprios, mas pela graça de Deus, concedida a todos que depositam sua fé nele. Assim como Raabe foi salva pela sua fé, também nós podemos encontrar a salvação em Jesus Cristo, que se entregou por nós, para que tivéssemos vida eterna. Após a queda de Jericó, Raabe, antes uma prostituta marginalizada, foi acolhida pelo povo de Israel. Ela se casou com Salmão, um líder israelita, e juntos tiveram um filho chamado Boaz, que se tornaria avô do rei Davi. Imagine a transformação radical em sua vida. De uma vida de pecado e vergonha, Raabe foi elevada a uma posição de honra e respeito. Ela se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, demonstrando que a graça de Deus não tem limites. A história de Raabe nos mostra que em Cristo somos novas criaturas. O passado é apagado e um novo futuro se abre diante de nós. Não importa o que tenhamos feito, a graça de Deus é poderosa para nos transformar e nos dar uma nova identidade. A história de Raabe é um poderoso lembrete da graça transformadora de Deus. Ele não vê o nosso passado, mas sim o nosso coração. Assim como viu a fé em Raabe,
também vê a fé em cada um de nós quando nos arrependemos de nossos pecados e nos voltamos para Ele. Deus não se importa com o nosso passado, com os nossos erros, com as nossas falhas. Ele se importa com o nosso presente, com a nossa disposição em segui-lo e viver de acordo com a sua vontade. Assim como Raabe encontrou a redenção e a esperança em Deus, também podemos encontrar. Ele nos oferece um novo começo, uma nova vida, livre das correntes do passado. Basta que nos acheguemos a Ele com fé e arrependimento. A história de Raabe é uma mensagem de esperança para todos nós. Não importa o quão distantes possamos ter ido, Deus está sempre pronto para nos perdoar e nos receber de volta. Ele deseja nos transformar e nos usar para os seus propósitos, assim como usou Raabe. A fé de Raabe a salvou. A graça de Deus a transformou. E a sua história continua a nos inspirar a buscar a Deus com todo o nosso coração. Que a história de Raabe nos encoraje a depositar nossa fé em Deus, a buscar a sua graça e a viver uma vida transformada pelo seu amor. Que possamos, assim como ela, experimentar a alegria da redenção e a esperança de um futuro brilhante.